Olá, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Diz assim no versículo 7 e versículo 8. Jeremias, capítulo 32, versículos 7 e 8. Leia na sua Bíblia. Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, Jeremias, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era palavra do Senhor Deus. Aqui, lembrando, Jeremias era um profeta muito usado por Deus, estava trazendo uma palavra de juízo e de arrependimento e de alerta ao povo e ao rei Zedequias. Porém, o rei Zedequias, muito religioso, mesmo sendo rei sobre o povo de Deus, não quis dar crédito a Jeremias e o prendeu no pátio da guarda do seu palácio. Ainda preso, Jeremias, sensível à voz do Senhor, ouve de Deus que viria até ele parentes, dizendo que ele deveria resgatar e comprar um campo que era direito de posse dele. Ao ler isso, Deus falou muito forte ao meu coração que, mais uma vez, Jeremias estava apontando para Jesus. Vamos fazer um paralelo? Jesus, ele estava preso, ele foi perseguido pelos religiosos, fariseus, e foi levado até a ficar preso na cruz. E quando ele morreu preso na cruz, derramou o sangue dele, ali ele estava resgatando o povo de Deus da maldição da lei. Quando nós lemos, você anota aí depois lê, quando nós lemos Gálatas 3:13, Gálatas 4:5, 1 Pedro 1:18, 2 Pedro 2:1, 1 Timóteo 2:6 e Marcos 10:45, você anota isso e lê depois, cada um com calma, alguns eu vou ler. Mostra que Jesus, ele deu a vida dele na cruz, preso naquela cruz, derramando seu sangue naquela cruz. Ele pagou um preço de sangue preso na cruz para resgatar o povo de Deus da maldição da lei e do pecado, para resgatar o povo de Deus da maldição e da prisão, do fútil procedimento, desse sistema maligno que muitas vezes herdamos dos nossos antecedentes. Ele deu a vida dele na cruz por resgate. Ele veio resgatar aquilo que era direito dele. A igreja é direito de Jesus. A igreja é o povo de Deus que foi formado lá em Gênesis para ser uma família, como diz lá em Romanos, uma família de muitos filhos iguais a Jesus Cristo. Mas quando entrou o pecado, esse sonho foi manchado pelo pecado. E Jesus então deu a vida dele na cruz para resgatar este sonho de uma igreja de muitos filhos e filhas iguais a Jesus. Nós lemos lá, vamos abrir no livro de Gálatas. Na verdade, é a carta de Gálatas, né? Que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja na cidade de Galácia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. De novo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar.
Aonde? Na cruz. Ele morreu debaixo de maldição na cruz para nos resgatar da maldição da lei. Também na carta de 1 Pedro 1,18, 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, o sangue nos resgatou. O sangue de Cristo nos resgatou. Preso naquela cruz, ele nos resgatou, assim como Jeremias, preso naquele pátio, comprou o campo por preço e resgatou porque era direito dele. Jeremias apontava para Jesus, o campo apontava para a igreja. Também diz na carta de 2 Pedro 2,1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor Jesus que os resgatou. Então Jesus, ele veio para nos resgatar também dessas heresias destruidoras que serão ensinadas e já estão sendo ensinadas por falsos mestres que penetram dissimuladamente no meio da igreja. Também diz em Marcos, Evangelho de Marcos 10:45, Evangelho de Marcos 10:45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele veio para dar a vida, ele veio para servir, porque ele veio para resgatar as vidas da maldição da lei, da maldição do pecado, da maldição dos princípios deste mundo e da maldição de ensinos que são heresias destruidoras. Então, Jeremias, naquela época, ele veio para resgate, Jesus veio para resgate e a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, é instrumento nas mãos do Senhor Jesus, vivendo para Ele, por Ele e nele, para resgatar. Como? Ide e pregai o evangelho. Ide e ensinai todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado, fazendo discípulos para Jesus. Isso é resgatar. Resgatar não é construir templos. Resgatar não é levantar denominações. Resgatar não é ensinar ensinos e estatutos religiosos. Resgatar é ensinar a palavra, pregar o evangelho genuíno, ensinar os ensinamentos de Jesus Cristo na palavra, fazendo discípulos para Jesus. Amém? Hoje nós terminamos aqui, amanhã tem mais. Que o Senhor nos abençoe e continue falando grandemente aos nossos corações. Fica na paz.